Continuemos os nossos momentos de reflexão na Palavra de Deus, tirando lições para a nossa vida. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco, quando ali no Antigo Testamento, no livro de Josué, o povo então já tinha ficado preso, escravo no Egito, e aí o povo fica um tempo no deserto para até chegar na Terra Prometida, e aí eles chegam na Terra Prometida depois de muitas lutas, muitas dificuldades com Josué, no comando de Josué, e aí quando finalmente eles tomam todo aquele território para eles, sobraram apenas alguns lugares que eles não conseguiram controlar, não conseguiram dominar, mas ali eles estão então com a terra que seria deles, e aí então Josué e os líderes eles vão dividir essas terras para as tribos de Israel. Se você se lembrar, essas tribos eram 12 tribos, e essas 12 tribos vieram dos filhos de Jacó, dos 12 filhos homens de Jacó. Mas uma tribo não teve direito a herança alguma, a nenhuma terra. Essa uma tribo ela não teve direito a acumular nada deste mundo, nem bens, nem dinheiro, nem animais, nem nada do tipo, porque eles tinham algo maior, um propósito maior. Eu quero ler para vocês, e aí nós vamos conversar, no livro de Josué, no capítulo 13, versículo 14. Fala assim: tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Tão somente a tribo de Levi, só a esta tribo não foi dada herança, não foi dado terra, direito à terra. Todas as outras têm a sua terra, e aquela terra, aquele espaço dentro do, vamos dizer assim, do país Israel, seria para sempre daquela tribo, dos descendentes que viriam ali daquela tribo para todo sempre, ali naquele local, tá certo? Mas a tribo de Levi não, porque a tribo de Levi, ela foi chamada para um outro propósito. Eles seriam sacerdotes de Deus, eles iriam cuidar das coisas de Deus, do sacrifício de Deus, eles seriam os mediadores entre Israel e o Senhor. Seriam aqueles que intercederiam por Israel, que apresentariam os sacrifícios para Israel, que cuidariam das coisas da casa do Senhor, do templo, e tudo mais que acontecesse ali de adoração, de ensinamento. Tudo, a tribo de Levi tinha esse chamado especial, com este propósito. Eu vejo que muitas vezes nas igrejas isso é interpretado errado, porque uma das funções da tribo de Levi era a adoração, uma das. Então eles tinham que cuidar do local de sacrifício, fazer o sacrifício dos animais, manter ali o santuário em ordem ali, né? o lugar santo dos santos, tudo isso eles mantinham em ordem, limpo e funcionando o tempo inteiro. E a adoração pela música era uma parte pequena dentro desse todo. Então sim, os levitas eram músicos na casa do Senhor, mas os levitas também eles ensinavam, eles limpavam a casa de Deus, eles cuidavam de tudo que acontecia ali, todos os utensílios dentro da casa do Senhor, e eles estavam ali para interceder, para mediar, para orar por aqueles que não podiam orar, para orar pedindo cura, pedindo perdão, reconciliação. Então eles eram esses mediadores, esses que estariam ali em nome do povo diante de Deus, porque no Antigo Testamento era assim, tinha o sacerdote, que é desses que nós estamos falando, da tribo de Levi, que eles eram os mediadores que representavam o povo diante de Deus, e tinham os profetas que representavam Deus em meio ao povo, em meio a Israel. Então aí fecha o canal, né? O sacerdote representando o povo diante de Deus e o profeta representando Deus em meio do povo. Os levitas, então, eles tinham esse papel. E aí você pode pensar, poxa, está falando para os músicos, como eu já citei antes. Mas não é isso. No Novo Testamento, no livro de Pedro, se você der uma olhadinha na primeira carta, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu só vou mostrar uma partezinha para vocês aqui. Ele está falando com os crentes. E não com um grupo de crentes específico, mas com os crentes de forma geral. Ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita. Veja agora, sacerdócio real. Olha o que Pedro está dizendo.
que no Novo Testamento, nós todos que cremos somos sacerdotes do Senhor. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, seja idoso, seja aquele que está dentro da igreja convertido já há 30, 40, 50 anos, seja aquele que acabou de se converter, entregou seu coração para Jesus, esse se tornou um sacerdote do Senhor. Esse se tornou um levita, tá certo? Então, é interessante que os levitas, eles tinham um cabeça, um líder, né? Então, eles eram sacerdotes e eles tinham um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote era o líder deles que eles serviam. Na Bíblia, Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Nós não temos sumos sacerdotes, biblicamente, de acordo com a Bíblia, nós não temos sumos sacerdotes a não ser Cristo. E nós não precisamos de outros mediadores, sejam homens, mulheres, crianças, vovozinha que morreu, vovozinho que está no céu, seja Maria, seja São Pedro, nada disso. Porque nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que intercede por nós junto ao Pai, o homem Jesus Cristo, que conhece as nossas dores, que passou pela nossa morte, ele intercede por nós, e nós que cremos nele, nós fomos feitos sacerdotes, não sumos sacerdotes, não chefes da casa de Deus, mas sacerdotes a serviço do sumo sacerdote, para a glória e para a honra do Criador. E por que eu estou dizendo isso? Lembre-se do texto de Josué. Os levitas não tiveram direito a nenhuma herança neste mundo. Isso eu quero dizer para você, meu querido. Eu vejo muito crente preocupado com dinheiro, preocupado com bens, preocupado se a roupa é de marca ou se a roupa não é de marca. Quando a situação fica difícil, ele fica preocupado. Ai meu Deus, e agora? Vou ter que vender o carrão e comprar um carrinho, vou ter que sair da casa grande, vou ter que ir para uma casinha pequenininha, mas que vão pensar de mim? E acha que fica preocupado com essas coisas. Meu irmão, se você é de Cristo, você é um sacerdote, você é um levita, em Cristo Jesus. E a tua herança não está neste mundo. Então aprenda uma coisa. Tire o teu coração das coisas deste mundo, porque Deus não quer e Deus não aceita que os seus levitas se apeguem às coisas deste mundo. Porque quem está apegado, quem é apegado às coisas deste mundo, é porque faz parte deste mundo. E ainda está nesse mundo, e o coração está nesse mundo. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos ao Senhor como seus levitas, desapegados das coisas deste mundo, ou então nosso Deus não é o Deus revelado em Cristo Jesus. O verdadeiro crente, ele compreende o seu chamado. Nós somos raça eleita, um povo que Deus escolheu por causa do seu amor, mas nós fomos feitos sacerdotes. Meu irmão, a tua função nesse mundo não é ter uma vida confortável, um carro legal, uma moto bonita, uma roupa de marca ou ter um nome respeitado na sociedade. Se você é de Jesus, você é chamado para ser um levita, um servo na casa de Deus. E com isso não estou colocando a igreja como instituição, como prédio. Mas o levita na casa de Deus, você é chamado para pregar o evangelho, para ensinar as escrituras, para fazer discípulos para Jesus, para conduzir outras pessoas à adoração, para orar por você, sim, mas para orar por outros, porque os levitas, eles são intercessores, para orar por aqueles que não oram, para orar pelos ímpios. Muitas vezes nós gostamos de criticar os ímpios e apontar os seus pecados e os seus erros e as coisas que nós ficamos inconformados. Graças a Deus que nós ficamos inconformados. Mas nós ficamos inconformados e passamos a criticar, quando na verdade o nosso papel é sim reconhecer o erro, reconhecer o pecado, reconhecer a injustiça, apontar isso para que o mundo fique melhor, mas interceder por aqueles que não creem, por aqueles que não oram, por aqueles que sofrem e nem sabem o nosso nome. Esse é o nosso chamado. Nós somos levitas do Senhor. Não só o pessoal da música, que toca o violão, a sanfona, que canta. Não é isso. Essa é uma compreensão muito rasa, muito superficial e errônea do sentido levita que chega a nós em Cristo Jesus. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes com Ele, a serviço dele, para auxiliá-lo no seu serviço e na sua glória, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado como povo de Deus. E eu me pergunto, será que nós não temos nos preocupado demais com as heranças deste mundo? Deus não tem para você, agora, neste momento, herança nesse mundo.
Jesus é a sua herança. A obra do Senhor é o seu chamado. E você tem que compreender que o que Deus deu para você é muito maior do que qualquer coisa deste mundo, muito maior do que qualquer honra que as pessoas deste mundo busquem. Então, meu querido, que nós tenhamos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo para vivermos como verdadeiros levitas. Sabe por quê? Porque esse é o papel do crente. Você não tem direito à herança neste mundo. Você não tem o direito de ficar colocando o dinheiro e a tua prosperidade financeira em primeiro lugar na sua vida. Pelo contrário, o teu valor está na tua fidelidade ao teu chamado como levita do Senhor. Honremos o nosso chamado, porque honrando o nosso chamado, nós estamos honrando aquele que nos chamou, que é o Senhor Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E honrando Jesus Cristo, nós estamos honrando o nosso Criador. Que assim seja, que sejamos aperfeiçoados a cada dia e tenhamos alegria para cumprir o nosso papel como levitas em um mundo que está perdido, distante de Deus e sem esperança. Tiremos os nossos corações das coisas deste mundo. Tira você o teu coração. Deixa o outro irmãozinho também, ora pelo outro para que ele tire as coisas deste mundo do coração. Que eu tire o meu coração das coisas do mundo, porque os pastores hoje parece que são os principais pecadores. Basta você ligar a televisão, você vai perceber isso. Estão em busca de dinheiro, de honra, de nome. Quando na verdade os levitas são chamados para servir e honrar aquele que nos chamou. Vivamos isso, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.